culto. Então, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até ao versículo 5. Aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5. Então diz assim a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar. Santíssimo Deus, Deus nosso Pai, neste momento diante da Tua presença, juntamente com os nossos irmãos, que neste momento, Pai, de exposição da Tua palavra, que o Senhor venha, Pai, a nos abençoar, nos fazer entender a Tua palavra, e pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, por intermédio da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, que inspirou os Escritores sagrados, possa, Senhor, fazer a nós compreender e sermos transformados, ó Deus, por intermédio da Tua palavra. Ensina-nos, transforma-nos, ó Deus, é o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na leitura inicial deste culto, nós lemos ali o texto de Romanos no seu capítulo 1, dos versículos 16 e dos versículos 17, Paulo escrevendo à igreja de Roma, uma igreja que ele pretendia visitar, e ele falava que ele era devedor a esses irmãos, tanto gregos quanto aos bárbaros, sábios, quanto aos ignorantes. Então ele era devedor dessas pessoas de trazer a elas o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a respeito do evangelho, ele diz ali no versículo 16 que ele não se envergonha desse evangelho. Por que ele não se envergonha do evangelho? Porque é o poder de Deus, e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele começa dizendo, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, a respeito do evangelho, que é a boa notícia, ele não se envergonha. Eu não tenho por que me envergonhar do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. O evangelho que nós chamamos da boa notícia. Agora que Paulo fala assim, que ele não se envergonha desse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, aí ele vai dizer agora a má notícia. A má notícia é que existe a ira de Deus. E ele vai dizer lá do versículo 18 que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela a injustiça. Então os homens que deveriam glorificar a Deus, o Deus Criador que os criou, esses homens não glorificaram a Deus como deveriam glorificar. E o apóstolo Paulo fala que os atributos invisíveis de Deus, que claramente se revela pela criação, prova suficiente da existência de um Deus todo-poderoso e de um Deus que merece adoração e devoção e temor, mas os homens não quiseram adorar a Deus.
não quiseram glorificar a Deus, antes eles mudaram a glória do Deus invisível e criaram a imagem ali de coisas visíveis. Fizeram imagens de homens, imagens de animais, répteis, quadrúpedes, do Deus que é todo-poderoso, Deus que é infinito, eterno, imutável. Os homens não quiseram reconhecer como Ele é. Antes, mudaram a glória de Deus. E como consequência disso, Deus entregou tais homens às imundícias. Então, até mesmo na área sexual, eles perverteram a sua própria natureza, desonrando os seus corpos. E o apóstolo Paulo mostra mais. Olha ali do versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de... Olha a lista do que é essas coisas inconvenientes a qual Deus entregou esses homens a essa disposição mental reprovável. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esse é o estado a qual o homem se encontra. O estado pelo qual o homem se encontra por ter desprezado o conhecimento de Deus. E o homem está debaixo da ira de Deus e debaixo da maldição de Deus. Essa é a má notícia que o apóstolo Paulo vem dizer aqui à igreja de Roma. É por isso que ele não se envergonha do evangelho, porque de tais homens que são assim dessa forma, pecadores como são, o evangelho ele tem o poder de transformar a estes homens. Seja ele judeu, seja ele gentil, o evangelho, a boa notícia, ela transforma o homem. E qual é essa boa notícia? Que para esses homens pecadores, Deus enviou seu Filho, Jesus. A ira do Senhor foi descarregada na pessoa do Senhor Jesus. Naquele momento da cruz. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não temos a capacidade para entender a complexidade e a grandiosidade daquele momento do Senhor ali na cruz, morrendo pelos pecados do seu povo. Morrendo pelos nossos pecados, porque também nós nos enquadramos aqui nessa lista. Quem é que é injusto? Quem é que muitas vezes tem malícia? Quem muitas vezes ama o dinheiro, a avareza? Quem muitas vezes possui inveja? Quem que muitas vezes comete homicídio, se não cometeu? Jesus disse que não precisa nem matar, só no seu coração você dizer ao seu irmão, tolo, você já está passivo da condenação do inferno. Contendas, dolo, engano, malignidade, difamadores. Quem nunca falou mal de alguém? E todas essas coisas nós somos merecedores da morte.
Mas aprove a Deus, meus irmãos, enviar o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu, levando no madeiro os nossos pecados. Esse homem ímpio, esse homem injusto, esse homem impuro, pelo fato do Evangelho, de Deus ter enviado o seu Filho. Lembra do texto? Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer. Então, pelo fato do homem simplesmente crer, e para crer pela fé, e essa fé que ainda não é oriunda do homem, não provém dele, mas é dom de Deus. Então, Deus perdoa os seus pecados. Então, Deus perdoa os seus pecados e aceita agora você, pecador, como justo. Isso é a doutrina da justificação, que é o ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa os nossos pecados, por causa da justiça de Cristo que é aplicada em nós e é recebida por fé. Por isso que o justo vive por fé. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos, no texto, agora ali de capítulo 5, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus? Porque o nosso destino era a perdição eterna por causa dos nossos pecados. O que nós merecíamos era a condenação e o lago de fogo. Mas Deus nos perdoa os nossos pecados e nos aceita agora como justo por intermédio do seu Filho, do Senhor Jesus. E agora nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus porque éramos estranhos, mas agora nós somos reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas obras, por causa das nossas iniquidades. Mas o que Cristo fez foi romper essa barreira de inimizade. Agora Ele nos reconciliou com Deus. Olha o versículo 5. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Agora nós somos reconciliados com Deus. Deixamos de ser agora estranhos de Deus, deixamos agora de serem obstinados quanto à graça de Deus. Agora nós recebemos do favor do Senhor, fomos agraciados por Deus pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, a consequência da justificação é nós termos paz. Como é bom, meus irmãos, ter paz com Deus. Como é bom saber que o pecado, Deus não vai deixar impune o pecado, que o homem está debaixo do estado de pecado e de miséria e que por causa disso ele merece a condenação, mas Deus providenciou o mediador, o Senhor Jesus Cristo. E pela fé no Senhor Jesus, Deus nos aceita como justos. Que paz é saber disso, que não passaremos pela condenação eterna, porque agora reconciliados, adotados, santificados, justificados por Deus. Por isso, nós temos a paz.
Olha o texto ali de Colossenses, no seu capítulo 1. Ele diz assim, no versículo 20 até o 22. E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Olha, nós éramos estranhos, inimigos no nosso entendimento por causa das nossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por isso, o Senhor Jesus é o nosso Salvador, que nos reconcilia com o nosso Deus. Olha o versículo 2 do capítulo 5. E por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Agora estamos reconciliados, agora estamos justificados, perdoados por Deus por causa da justiça de Cristo. Deus agora nos aceitou, poderia olhar para nós como pecadores, merecedores da condenação, mas agora Ele olha através de Jesus. E agora Ele olha para nós como pessoas justas. Então você pecador, agora você é justo diante de Deus por causa do Senhor Jesus. Então nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, e na qual nós estamos firmes. Então há algo tão concreto, meus irmãos, há algo que a gente pode se regozijar dessa firmeza, dessa graça pelo qual nós estamos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Deus nos destinou, meus irmãos, para a glória. Isso mesmo. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz que aos que predestinou, então essas pessoas que Deus ali no tempo eterno escolheu para a salvação. Deus escolheu dentre tantas as pessoas alguns para a salvação. E o que Ele fez? Também chamou. Então, para essas pessoas, então no tempo certo, no tempo determinado, pela sua graça, pela sua misericórdia, essas pessoas que Ele predestinou para a vida, para a salvação, Ele chama a essas pessoas. E aqueles que foram chamados, e aos que chamou, a esses também, olha, vamos dizer todo mundo, justificou. Ele declarou essas pessoas, tornou essas pessoas justas. E o que aconteceu mais? O que acontece mais? E a esse a quem justificou, a esses também glorificou. O glorificar, meus irmãos, é o último estágio ali dessas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Mas uma coisa tão certa e tão concreta que o apóstolo Paulo já escreve ali no termo passado de uma coisa que já no tempo de Deus já está concretizado, mas que ainda para nós ainda não chegou. Por isso que o texto ali de Romanos 5, ele diz que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E se nós estamos na esperança, é porque ainda nós estamos no nosso corpo mortal, ainda nós não somos ainda participantes deste último estágio a qual Deus preparou para nós. Nós estamos ainda na esperança. Todas as outras coisas já aconteceram, já vivenciamos. A predestinação, o chamado, a justificação, mas ainda estamos na esperança da glória de Deus. E é por isso que você está aqui. Porque você espera e aguarda a esse dia a qual nossos corpos, meus irmãos, serão transformados. Esse corpo que se corrompe, ele vai se revestir de incorruptibilidade. Esse corpo que sofre, esse corpo que adoece, esse corpo que muitas vezes padece de várias enfermidades. Vai chegar um momento, meus irmãos,
teremos um corpo glorioso. Enquanto não chega isso, meus irmãos, nós nos alegramos, porque esse dia vai chegar. Nós nos gloriamos, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. E não é somente isso, na esperança da glória de Deus. Olha o que diz o texto. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Estava bom até agora, né? Alguém poderia dizer, né? Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a gente se gloria, a gente se alegra, até mesmo nas tribulações. Tribulações, meus irmãos, que são aflições, que são adversidades, que são situações que muitas vezes causam a nós aborrecimento. Até mesmo nessas situações, meus irmãos, nós devemos nos alegrar e nos gloriar. Embora seja difícil, embora seja muitas vezes dolorido, mas a palavra de Deus, ela está sempre dizendo que a utilidade da tribulação. O apóstolo Pedro, ele vai dizer lá no 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, os irmãos não precisam abrir não, ele vai dizer que não estranheis, meus irmãos, o ardente fogo que surge no meio de vós, destinado a vos provar. Não venha estranhar isso. Não é para ser uma coisa absurda no nosso entendimento. É necessário. O nosso Senhor Jesus mesmo disse que essas coisas eu tenho dito a vocês para que tenhais paz em mim e que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Pedro diz para não estranhar, Jesus diz para ter bom ânimo, o apóstolo Paulo fala para nos gloriarmos nas próprias tribulações. E por que nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações? Sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. Outro lugar da Bíblia, se você quiser abrir lá, está em Tiago, no capítulo 1. Olha o que Tiago vai dizer também. No capítulo 1, no versículo 2 até o versículo 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Olha que coisa interessante. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Então, Tiago está dizendo que nós devemos nos alegrar ao passar por provações, para que uma vez confirmada a nossa fé, ela venha a produzir perseverança. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5 que a tribulação, ela produz perseverança. Então, é nesse momento, meus irmãos, de provação, é nesses momentos de adversidades, que muitas vezes nós provamos que somos ali a boa semente. Nós não fomos a semente que foi lançada entre os espinhos, nem sobre as pedras que não têm raiz. É nesse momento, muitas vezes, que nós vamos aprender a depender de Deus
nas nossas vidas. É aquele momento que nós vamos deixar de confiar nas próprias forças dos nossos braços e nos render ao Senhor. Senhor, eu não posso nada. Senhor, me ajuda nesse momento pelo qual eu estou passando. As provações, meus irmãos, elas são importantes na vida do cristão. Sempre, desde sempre, homens santos de Deus, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, passaram por momentos difíceis nas suas vidas. O cristianismo primitivo, uma pessoa que se achegava à fé cristã, já era ciente e consciente daquilo que esperava a ela, que seriam momentos difíceis da sua vida. Hoje, muitas vezes nós estamos esquecidos destas coisas tão simples e tão claras nas Escrituras, porque muitas vezes nós somos contaminados com uma falsa teologia, a teologia da prosperidade, da saúde perfeita, de alto rendimento da fé cristã. Então o crente tem que ser alguém bem sucedido. Se ele não for alguém bem sucedido e da saúde perfeita, ele não é crente. Essa teologia, meus irmãos, contaminou tantas pessoas. Se você liga a televisão para assistir um programa evangélico, é isso, na maioria das vezes, o que você vai ouvir. Se você vai entrar numa igreja evangélica, muitas vezes o que você vai ouvir. E muitas vezes as pessoas são motivadas, vão a essas igrejas, assistem a esses programas, não com o objetivo de buscar o Senhor. E muitas vezes, alguns pela graça de Deus, Deus concede que ainda o Senhor se manifeste, se apresenta a essas pessoas, mas ali elas percebem que não devem mais ficar ali e procuram uma igreja mais séria, onde o evangelho é pregado e anunciado. Mas, meus irmãos, as tribulações, elas são importantes na vida do crente. É por meio delas que Deus vai trabalhar no nosso caráter. Como eu falei, Deus vai mostrar que nós dependemos dele para tudo, que nós não é por nossas forças, que nós seguimos na nossa caminhada cristã, mas é dependência total do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes é muita coisa na nossa vida que precisa ser trabalhada, e Deus usa essas provações, essas tribulações, mas é isso o benefício e a importância dessa tribulação é que ela vai produzir em nós perseverança. E a perseverança, versículo 4, experiência. Um crente provado, que perseverou, chegou ali, é um crente experiente, um crente maduro, um crente que não é levado por qualquer vento de doutrina, é um crente enraizado, é um crente firmado na palavra de Deus, é um crente sólido que se alimenta da palavra da verdade. Os irmãos lembram de Jó? De todas as adversidades, tribulações que aquele homem passou. No momento ali do seu sofrimento, ele não conseguia ver o porquê daquilo. Somente ali no final ali do livro de Jó é que ele vai reconhecer: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Muitas vezes, meus irmãos, é nesse vale escuro, nesse vale da sombra da morte, que a gente vai solidificar a nossa fé e reconhecer que nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Senhor nas nossas vidas. Então, através dessas tribulações, perseverança, experiência e a experiência, a esperança. É um estágio pelo qual todos nós, meus irmãos, nós devemos seguir. Nós não devemos, meus irmãos, nesses momentos difíceis, nos entristecer. Olha o que o apóstolo Paulo disse.
para nós nos gloriar nas próprias tribulações. E se tem uma pessoa que aprendeu isso, a se gloriar nas próprias tribulações, foi o apóstolo Paulo. Eu acho bastante interessante um episódio da Palavra do Senhor, ali naquele momento que Paulo vai até a cidade de Listra anunciar o Evangelho, naquela cidade mesmo a qual houve ali a cura de um coxo, e a qual os homens quiseram ali sacrificar ali para Paulo, achando que ele era Deus. Então, depois desses acontecimentos, vieram alguns judeus movidos por inveja, incitaram a multidão e apedrejaram a Paulo de tal forma que ele foi considerado como morto. E o que Paulo faz? Foge. Ele se recupera e volta para a mesma cidade a qual ele foi apedrejado. Para quê? Para fortalecer a fé dos irmãos. E dizer que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha que coisa interessante. Ele que sofreu, ele que foi apedrejado, mas é ele que vai confortar os irmãos, para que os irmãos não venham estranhar isso. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Meus irmãos, graças a Deus, nós merecíamos a condenação por causa dos nossos pecados, mas fomos justificados pelo Senhor, declarados justos por Ele, e por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa disso que nós agora fomos reconciliados com o Senhor, perdoado, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança porque ainda não chegou o momento, mas nós mantemos essa esperança. Então nos gloriamos na esperança da glória de Deus, aguardando o momento da glória, e nós nos gloriamos até mesmo nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Eu quero que cada um de vocês sejam assim. No momento das tribulações, mantenham-se alegres. Alegre-se no momento das tribulações. Alegre-se na esperança da glória de Deus. Meus irmãos, muitas vezes as tribulações, elas não são eternas, elas são temporais. Olha ali a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo escreveu ali no capítulo 8 e no versículo 18. Olha ali, olha o que diz. Porque para mim, eu tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha que coisa interessante. Aquilo pelo qual nós passamos, muitas vezes aquele espinho na carne, a qual a gente pede para o Senhor tirar, e é o que nós ouvimos do Senhor muitas vezes é: a minha graça te basta. Aquela doença, muitas vezes que você lida com ela, parece que não tem fim. Aquele seu parente que não se converte, aquele seu filho que dá problema. Meus irmãos, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E olha, ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que a criação um tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias
do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. E ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, meus irmãos, nesses momentos, glorie-se na esperança da glória de Deus. Glorie-se na tribulação, sabendo os benefícios que a tribulação produz para as nossas vidas, e que Deus assim nos abençoe.